Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal de comunicação. Vamos iniciar, como é de hábito, fazendo uma prece para harmonizarmos o momento. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, que Ele nos envolva nesse momento, permitindo que os nossos próximos momentos sejam de muita luz e discernimento. Que os amigos que acompanham esse trabalho encontrem em nossos corações e em nossas mentes a disponibilidade, o compromisso e o desejo sincero para o aprendizado da lição de hoje. Que esses amigos possam favorecer-nos nestes instantes a inspiração tão necessária à nossa condição de aprendizes da doutrina consoladora do Mestre Jesus. Que assim seja. Então, o capítulo 25 do Evangelho tem como título Buscai e achareis. E ele é explicado em 3 itens. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. A abordagem que eu trago é do ajuda-te que o céu te ajudará. Começo contando a história de 2 irmãos que foram admitidos numa mesma empresa como faxineiros, visto que não tinham muito estudo, né? Passado algum tempo, foi oferecido a eles e a outros empregados também um curso supletivo. O curso supletivo é como a atual escola de jovens adultos, né? Uma oportunidade para aqueles que não puderam estudar no tempo certo, recomeçarem os seus estudos. E esse supletivo, então, aconteceria após o expediente, por conta da empresa. Um desses irmãos aproveitou essa oportunidade, essa chance, e o outro, mais acomodado à sua própria situação, disse: eu, hein, fazer hora extra sem receber, isso não é comigo, né? Em outras ocasiões, a história também se repetiu, né? As oportunidades eram oferecidas, um curso de contabilidade, de relações humanas, de digitação, e um sempre aproveitava a oportunidade e o outro sempre encontrando evasivos, né? Hoje é dia do meu futebol, aquele dia é dia de encontrar com os amigos, no dia tal é o dia que passa o meu programa preferido na TV, e assim ele foi perdendo as oportunidades. Passado algum tempo, esse outro irmão que havia aproveitado todas essas oportunidades foi sendo reconhecido na empresa, né, e chegou ao cargo de gerente. Mas não um gerente comum, ele se tornou o gerente o melhor gerente da empresa, né? E foi feita então uma homenagem, uma festa em homenagem uma homenagem de reconhecimento do seu esforço, da sua competência. E na festa, alguém que não sabia do parentesco desses 2 irmãos aproximou-se então do faxineiro e dizendo: formidável esse gerente, né? E aí ele disse: ele é meu irmão, né, o faxineiro. E o interlocutor se surpreendeu: como assim teu irmão? Ele é o gerente e tu és o faxineiro? E aí ele respondeu: é que esse meu irmão teve sorte na vida, eu não tenho. Então, será que foi sorte que teve esse irmão que agarrou, né? Podemos dizer assim, porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente agarra mesmo aquela ideia, né? Então, será que foi sorte o que ele teve? Ou será que não teria sido o seu esforço reconhecido, o seu trabalho reconhecido? Então, ele buscou, esse jovem, esse irmão, ele buscou ampliar os seus conhecimentos, ele estudou, ele se dedicou, ele aproveitou as oportunidades que a ele foram oferecidas. E ele achou, o que ele achou? O seu crescimento pessoal dentro da empresa, né, o seu crescimento como pessoa, achou também o reconhecimento, a recompensa, né, tanto que estava até recebendo uma festa, né? Então, o Evangelho nos diz aqui, nesse item, que na infância da humanidade o homem aplicava sua inteligência para procurar alimentação, para se proteger das intempéries e também para se defender dos inimigos. Mas que Deus deu ao homem, o diferenciou então do animal, dando a ele o desejo incessante de melhorar, né?
E veja que a maioria de nós temos isso, né? Nós sempre, quando nós atingimos uma meta, nós já colocamos outra e queremos uma outra coisa e vamos em busca, né? Então é esse desejo de fazer, de ter o melhor é que nos diferencia dos animais. E esse desejo, então, impele os homens à procura dos meios de melhorar a sua posição, né? E por intermédio disso, ele inventa, ele transforma, ele descobre, ele aperfeiçoa, né? E com isso ele proporciona coisas que lhe faltam, tá? E nessa caminhada, vamos dizer assim, ele aumenta a sua inteligência e tem a oportunidade também de melhorar a sua moral, tá? E o Evangelho diz que depois das necessidades do corpo, surgem as necessidades do espírito, né? E é assim que o homem passa, então, da selvageria à civilização. Mas o homem moderno, que deixou a selvageria, né, e passou a essa civilização que nós vivemos, ainda não está bem. Grande parte da população da sociedade atual é infeliz, se sente frustrada. Temos tudo aí para alcançar a almejada felicidade, mas nós não somos felizes, né? E nós temos que lembrar que nós somos seres em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, mas não somos mais seres primitivos, não somos espíritos que fomos recém-criados, que estamos saindo do zero. Não, nós já tivemos outras existências, já tivemos algum progresso em nossa caminhada, e nós estamos aqui na Terra, onde nós temos, encarnados aqui, né, onde nós teremos a oportunidade de melhorar e de nos aprimorarmos no bem, que é esse o objetivo. Mas para tanto, para esse aprimoramento no bem, vamos dizer assim, nós precisamos passar por algumas provas e expiações, conforme as nossas necessidades, ou seja, de acordo com aquilo que nós tenhamos que aprender, daquilo que nós deixamos pendente, vamos dizer assim, numa outra existência. E essas oportunidades, vamos dizer assim, elas se apresentam para nós, né, por intermédios de provas e expiações, conforme as nossas necessidades, como eu já havia dito. Então, essas provas e expiações, quando elas nos são apresentadas, elas vêm em forma de problemas, elas vêm em forma de dificuldades, de obstáculos, né? E que nos causam, na maioria das vezes, sofrimentos, né? Muitas vezes nós temos a sensação de que essas provas são indevidas, que nós nada fizemos para isso, ou mesmo que não contribuímos com nada de ruim. É possível que aparentemente assim seja, entretanto nós não podemos afirmar isto com a mesma convicção quando nós lembramos que nós não conhecemos a nossa vida passada, nós não temos ela presente na nossa mente. E é possível que na balança do bem e do mal, que nós trazemos para esta existência, esteja pesada mais no mal, né? E nossa reação quando surgem os problemas e os obstáculos nos provocam pânico muitas vezes. Nós ficamos desesperados, angustiados, muitas vezes depressivos, entramos em processo de depressão, né? Com toda sorte de sofrimento que nós podemos atrair para nós com esses pensamentos negativos, né? E quando nós tomamos essa postura, quando nós estamos absolutamente entregues a pensamentos pessimistas, logicamente nós não podemos fazer nada além de nos conectarmos com espíritos que estejam na mesma faixa de energia. E nesta faixa de energia nós não recebemos nenhum benefício, nenhuma indicação de solução ou caminho mais leve ou não que nos leve à solução daquele problema. O que acontece nessa situação é que nós abrimos os nossos canais a obsessões, ou seja, nós deixamos aqueles espíritos que estão com as mesmas dificuldades, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas angústias, com as mesmas dores,
nós sintonizamos com esse tipo de energia. E isso acaba nos incapacitando de lutar, né? E é aí então que entra essa primeira ordem aqui desse primeiro item do capítulo, que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, ajuda-te, diz aqui, né? O esforço na busca da perfeição, ele deve ser enfatizado. Sem ele, nada de concreto nós podemos realizar. E é aí que reside a tônica dessa máxima, que diz que primeiro nós temos que nos ajudar, ou seja, nós temos que acionar todas as nossas potencialidades para a solução de um problema, para a solução de uma dificuldade. E o primeiro passo para quebrar, para interromper esse ciclo aí de autodestruição, é colocar a nossa fé em ação, né? Então, o pré-requisito para a solução de algum problema é ter fé, é acreditar na justiça divina, pois que a fé é fundamental. Mas o Evangelho também nos diz em mais de uma oportunidade que só a fé não basta. A fé sem obras, ela é morta. Aqui lembro de outra história para ilustrar isso que o Evangelho nos diz. A fé sem obras é morta. Contam uma história que havia um professor que estava por uma estrada tortuosa quando encontrou um homem ajoelhado, rezando a Deus para que o auxiliasse a tirar a sua carroça do meio do lodaçal. E o professor passou com os seus alunos, olharam, se sensibilizaram e prosseguiram, né? Mais tarde, andaram alguns quilômetros à frente, né? Havia um outro homem que também estava com a sua carroça atolada no lodaçal. Mas esse homem estava esbravejando, reclamando e empurrava aquela carroça e tentava tirar a roda da lama com todo o empenho, então, para liberar aquele veículo. E comovido, então, o professor orientou os seus alunos que fossem ajudá-lo. Reuniram ali todas as suas forças e conseguiram tirar, então, a carroça do lodaçal, do atoleiro ali. E após os agradecimentos, o viajante se foi e o professor continuou com seus aprendizes. E os seus aprendizes, surpresos, indagaram a ele: mas, senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o ajudamos, né? E este que é rebelde, até praguejava, recebeu o nosso apoio. Mas por que isso? E o nobre professor, sem perturbar-se, respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo o nosso auxílio. Então, muitos de nós costumamos agir como esse primeiro viajante, diante das dificuldades, que sempre parecem impossíveis de serem resolvidas, né? Acomodamos-nos, esperamos que Deus faça a parte dele e resolva tudo. Esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte, que a solução do problema cabe a nós. E nós devemos empregar sempre os nossos esforços para melhorar a situação que nós nos encontramos. Há pessoas que desejam que as suas dificuldades sejam retiradas meio que por uma mão invisível, né? Esquecido que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, né? Por eles mesmos, né? Então, a responsabilidade de sair dali é nossa também, né? Outros não têm a perseverança suficiente e abandonam a luta logo, né? Então, não basta pedir a Deus, o capítulo nos diz isso, é preciso buscar, conforme esse ensino de Jesus, tá? Então, aí vem a pergunta que poderia surgir, né? Como nos ajudar? Como é que a gente se ajuda? Como é que a gente faz a nossa parte, né? Então, eu trouxe aqui um roteiro interessante elaborado pelo professor José Herculano Pires para que nos conduzamos no dia a dia. E o que ele sugere aqui? Que ao acordar, nós digamos a nós mesmos que Deus nos concede mais um dia de experiências e aprendizado. E é fazendo que se aprende e eu vou aproveitar, né? Então, o que surgir durante o dia eu vou aproveitar para tirar algum proveito, algum conhecimento,
para eu aprender alguma coisa. Né? Ele recomenda que nós nos liguemos a pensamentos bons e alegres, repelir as más ideias. Nós vivemos aí uma época de pandemia muito triste, todo o planeta passando, uns agindo de uma forma mais rápida, outros mais lenta, outros não ajudando tanto quanto deveriam, né? Mas enfim, estamos todos aí então sujeitos às vicissitudes aí dessa pandemia. Então, existem pessoas no atual momento que passam ouvindo um jornal atrás do outro, uma informação atrás do outro e vivem o seu dia a dia presos nessa situação da pandemia. Né? Nós temos que lembrar que tem um Pai maior, que está supervisionando todas as coisas e que tudo está ocorrendo de acordo com a sua vontade. Né? E que a nossa parte não é nos integrarmos, entregarmos as más ideias, aos maus pensamentos e achando que estamos chegando ao fim. Né? Então, as más ideias, as más tendências, elas exigem para que a gente possa vencê-las, mas não para que a gente se entregue a elas. Né? Então, vamos fazer a nossa parte aí, vamos nos ajudar. Todos estão sabendo do que é necessário fazer, quais são os instrumentos, os equipamentos de proteção, o isolamento que nós precisamos, enfim. Né? Todos nós sabemos. Então, cabe aqui a pergunta, será que estamos nos ajudando nesse quesito? Né? Sigamos em frente. Herculano nos diz também para mudar a maneira de nós encararmos os semelhantes. Nós somos todos iguais, fomos todos criados simples e ignorantes, estamos aqui para nos desenvolvermos e nosso objetivo final é a perfeição possível nessa caminhada evolutiva. Né? Então, somos todos filhos do mesmo Pai, temos que nos reconhecer como irmãos. Tá? Não podemos olhar para o outro sempre como nosso inimigo, sempre como nosso concorrente. Embora num país capitalista e que valorize o materialismo, isso seja muito forte, né? A questão da concorrência, eu tenho que sempre ser o melhor. Né? Mas aqui o convite é olhar para o outro como um ser que está como nós, querendo melhorar, está errando, está aprendendo, está fazendo melhor aos poucos. Né? Recomenda também que vigiemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que nós damos, nós recebemos de volta. Tá? Recomenda também que nós não nos consideremos vítima. Tá? Nós gostamos muito desse papel de vítima. Né? Quando tem uma confusão, eu sou sempre a coitadinha, não, ou não foi isso que eu disse, aquela pessoa está contra mim, está sempre me boicotando. Enfim, vamos olhar racionalmente para as nossas ações. Quando nós estamos provocando as situações que nos levam aí ao desespero, ao pânico, à tristeza, enfim. Tá? Ele lembra que viver é permutar. Temos que pensar nisso constantemente para melhorar as nossas relações com outros. É dando que nós recebemos. Tá? Vamos examinar o que nós trocamos com outros. Que tipo de olhar, que tipo de sentimento, que tipo de palavras eu tenho, que tom eu uso para com as outras pessoas. Tá? Ele recomenda que nós não entremos em astrais de pessoas negativas, de pessoas que se entregam aos males e ficam alimentando essas situações de intriga, de inveja, de ódio, de egoísmo. Né? Cuidado com isso, ele recomenda. Recomenda que frequentemos a instituição com que nós sintonizamos. Não para ficar pulando de uma para outra, porque quem não tem constância, nada consegue. Tá? Recomenda ainda que reformule o conceito de si mesmo. Nós não somos um pobrezinho, como já foi dito ali na questão da vítima, né? Abandonado no mundo. Né? Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Então, assim, aos poucos, nós vamos estabelecendo
o controle sobre nós mesmos, com paciência, com confiança. Nós não dependemos dos outros para isso, nós dependemos da nossa mente e temos que mantê-la arejada. Então, recomendamos sempre a leitura do Evangelho, estudar as obras do Kardec, tá? E aí sim, o céu nos ajudará, como diz aqui. Mas como que o céu nos ajudará? Primeiro, nós temos que olhar para o céu como uma concentração de todas as forças aí, dedicadas ao bem, dedicadas à paz. Então, as boas ações, os pensamentos, a descontração, o relaxamento, eles nos levam a abrir caminhos ao entendimento e a uma boa conversa com Deus. Tá? E aí o céu nos ajuda. E como é que o céu nos ajuda? Nos inspirando, nos iluminando o nosso caminho, nos proporcionando a saúde, nos ensejando ao trabalho, porque quando nós temos tudo isso, nós trabalhamos, né? Nós permitimos, então, quando nós estamos em mais equilíbrio, nós permitimos que aflore na nossa mente e no nosso corpo coisas boas, bons pensamentos. E isso nos leva a outros bons pensamentos, e a boas ações, e as boas palavras. Enfim, vamos mudando aos poucos. Tá? Então, parece muitas vezes, quando nós vamos dormir, por exemplo, que estamos com problema, né? Pedimos lá aos nossos mentores que nos auxiliem, que nos levem para enquanto o nosso corpo físico descansa, que leve o nosso espírito para uma sala onde ele possa ser orientado com os mentores, de como solucionar aquela dificuldade ou como amenizar aquela dor. Tá? E quando nós acordamos de manhã, parece que uma força se apoderou de nós e nós começamos a vislumbrar uma solução para aquela dificuldade. Né? Então, é o céu nos auxiliando, mas nós temos que estar abertos para isso, porque de nada adianta nós passarmos o dia praticando maldades, invejas, orgulho, egoísmo, enfim, e depois nós pedirmos que os bons espíritos nos auxiliem. Se é dando que se recebe, se foi isso que eu dei o dia todo, como eu vou receber coisas diferentes? Então, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas ações. Tá? Então, nós temos que saber olhar além do pânico, além da confusão, além das dificuldades. Quase sempre as nossas dificuldades, os nossos problemas são infinitamente menores do que nós imaginávamos. Então, temos que renovar as nossas esperanças. O que não dá certo hoje pode dar certo amanhã. Né? E quando Jesus nos dizia, então, aqui neste capítulo, ajuda-te que o céu te ajudará, ele estava dizendo que nós devemos nos esforçar na busca daquilo que nós necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, da sinceridade, da fé e da confiança. Lembrando que o trabalho, ele nada mais é do que a capacidade que nós temos de exteriorizar, podemos dizer assim, com as mãos, com a nossa mente, aquilo que nós somos como espírito. Né? Então, essa é a verdadeira dimensão do trabalho. Né? E Deus nos ajuda permitindo o nosso progresso espiritual, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho e ainda ao nos proporcionar o bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. Então, o homem que ajuda a si mesmo, ele descobre mais rapidamente o alvo a ser atingido, né? E mais facilmente o caminho que a ele conduz. Então, essa é a forma de compensação do seu esforço. Tem um outro capítulo que fala do pedir e obtereis. Né? Para pedir, requer humildade. Né? No caso aqui do buscar, exige a vontade. Né? A vontade é a mola, então, que impulsiona o nosso crescimento como pessoa. Então, buscai e acharei, disse Jesus. E o que nós buscamos? Né? Buscamos normalmente coisas materiais, incitado até pelo Evangelho a pedir em abundância. Muitas pessoas então pedem aí uma casa nova, um automóvel, uma grande viagem, enfim. Tá? Mas o que o Evangelho nos promete em abundância não é isso. Tá?
E para isso nós não devemos buscar somente o sucesso material, a cura milagrosa, imediata dos nossos males, né? O que nós devemos buscar, foi recomendado por Jesus, é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. A paz, a consciência tranquila. A consciência tranquila nos traz a paz, nos traz o equilíbrio. Tá? E quando nós encontraremos esse reino de Deus? Quando nós progredirmos espiritualmente. E como é que a gente progride espiritualmente? Reconhecendo primeiramente no outro um irmão, qualquer outro. Tá? Perdoando, não julgando, praticando a caridade, compreendendo qual é o nosso verdadeiro destino aqui na Terra, procurando com zelo os nossos dons para poder auxiliar a nós mesmos e aos outros também, buscando o entendimento das leis divinas, preparando-nos então para ingressarmos nesse reino de Deus e sua justiça. Nós temos que lembrar que nem sempre nós somos vitoriosos materialmente. Nem sempre nós temos um bom salário, nem sempre nós temos um bom emprego, e nem sempre nós conseguimos, por mais que nós mais trabalhadores que nós sejamos, uma boa segurança social a nós mesmos, a nossa família, né? Mesmo que, como é natural, estejamos sempre em busca disso, né? Precisamos considerar que a verdadeira finalidade de cada uma de nossas encarnações é vencer uma ou várias provas que promovam o nosso aperfeiçoamento espiritual. E embora nós sejamos matéria e espírito, a nossa parte imortal é o espírito. E o nosso progresso se refere ao espírito, ainda que a vida material seja um meio, um instrumento para a consecução desse objetivo. Muitas vezes nós buscamos o alívio imediato das nossas dores, a cura. E embora o alívio sempre exista, nem sempre a cura se perpetua. E por que isso acontece? Porque ainda não é hora do sofrimento ser totalmente extinto. Nós precisamos resgatar aquelas infrações que nós praticamos contra a lei de Deus e por isso nós sofremos. Então o sofrimento ele serve para pagar o mal que nós fizemos em encarnações anteriores? Não, não se paga o mal pelo sofrimento. O mal praticado ele só pode ser pago com a prática do bem. Como é que nós nos livramos do sofrimento, então? Por intermédio do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós houvermos adquirido um conhecimento, quando nós tivermos vencido completamente o orgulho, o egoísmo, os nossos preconceitos e começarmos a praticar o bem, nós nos livraremos para sempre da dor. Muitos acham que o sofrimento não nos leva ao bem, mas sim à revolta. O que falta nessa situação, então, é o conhecimento verdadeiro, é a humildade para aceitar a verdade, para estudar e aceitar a verdade. E esses que se revoltam, um dia também vão cansar disso, né? Essa resistência vai se esgotar e eles vão substituir essa revolta pela humildade e haverão também de começar uma nova caminhada na prática do bem. Então nós devemos buscar, conforme nos diz o Evangelho para hoje, trabalhar na nossa renovação interior. O estudo, a reflexão, o esclarecimento, a conscientização da imortalidade da alma, a prática da caridade, a prática do amor, o amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, aos inimigos, a prática do perdão. Tá? Tudo isso trabalha em nós, nós nos reformamos aqui, né? Melhoramos o nosso interior. E se nós buscamos isso, com certeza nós vamos achar esse reino de Deus que já estará dentro de nós. Né? A lei do progresso ela é inevitável e a mudança para melhor ela é urgente. Então depende de cada um de nós apressar ou retardar essa busca. Compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, né, decidir a partir de quando e como ela se dará. Mas a recomendação do Evangelho é: buscai e achareis. Obrigada a todos.